Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. Pois é, vamos falar aí então finalmente aí da parte 3 do arco de Wano. E vai ter muita coisa louca aqui, tá? Esse vídeo deve ser até um pouco mais longo do que os outros, se pá, porque muita doideira vai rolar aqui com toda certeza, tá bom? Mas enfim, primeiramente queria mandar aqui alguns disclaimers, né, como por exemplo, que vai ter algumas partes aqui que eu vou estar falando que vai estar um pouco fora de ordem dos episódios, porque eu vou dar uma rearranjada em algumas partes aqui para deixar mais explicadinho, mais palatável. Talvez eu tenha que falar aqui de eventos passados e tal, então saiba que não vai ser exatamente igual que vai rolar no anime, tá? Mas o que vai estar no anime vai estar aqui, tá? Só que eu vou contextualizar melhor, vamos deixar assim, beleza? Mais ou menos isso, beleza? Inclusive tinha um pedido aí pra eu falar dos capítulos, né? Em qual capítulo se passa cada arco, cada parte dos vídeos aqui do arco de Wano, né? Bom, daqui pra frente dá pra fazer, pelo menos, vai? Os antigos é meio complicado, mas daqui pra frente dá pra fazer. Esse vídeo aqui vai ser entre os episódios 918 e 943, beleza? Então, mais ou menos entre esses dois aí que vai rolar as coisas aqui. Mas lembrando que eu pode falar aqui de alguns eventos passados, eventualmente, beleza? Então tá, vamos lá então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então no Monte Atamar. Pois é, aqui é onde fica o bando do Ashura Doji, né? Pois é, eles atacam lá certas regiões e recuam pra esse monte aí. E tá dando treta aqui porque o Inuarashi vai lá e acaba lutando contra o Ashura Doji pessoalmente. Pois é, enquanto isso tem um pessoal observando essa luta aí, né? O Kinemon, o Momonosuke, o Kiko, os Minks, né? E o pessoal ali, os bandidos, né, do Ashura Doji estão vendo essa situação aí. Os caras estão ali lavando louça, praticamente, né? Estão lavando roupa suja, lavando louça suja e tal, botando a conversa em dia, né? E aparentemente o Inuarashi tá muito incomodado, né? Porque esse cara aí, ele já serviu o Oden e agora ele tá levando uma vida miserável, né? Uma vida ali de covardia e tal, como bandido e pá. Mas o Ashura Doji, pra ele tá de boa, né? Ele não quer ser, ele não era leal ao clã Kozuki, segundo ele, né? Ele era leal apenas ao Oden. E aí então, né, tem que comentar, ele, depois que o Oden morreu, ele não é leal a ninguém, né? Então agora ele voltou a ser o que ele sempre foi, né? Um meliante apenas, né? Inclusive ele tá desacreditado, né, de que o retorno dos bainhas não é o suficiente para fazer com que as pessoas se encorajem a se revoltar contra o Orochi, né, e tal. Ele tá desesperançoso, ele não acredita que eles possam resolver os problemas simplesmente porque apareceu um monte de gente lá viajando no tempo e tal, tá ligado? Isso não vai rolar. E na real, de certa forma é aceitável, vai? Ele tem argumentos pra isso aí, né? Ele viu coisas nesse meio tempo aí que vai ser explicado mais pra frente. Na Vila Migasa, a gente vê aqui a Otama, né? Ela se recupera ali dos ferimentos e tal. E lá em Onigashima, a gente vê aqui o Jack, né? O Jack, ele é aqui zoado pelos outros colegas de trabalho dele, por assim dizer, né? Que é o King e o Queen. Pois é, eles são aí os outros All-Stars aí do bando do Kaido, né? E é bem maneiro aí o design, principalmente do King, eu acho bem maneiro o design dele e tal. E a galera tá zoando aí o Jack pelo que aconteceu lá, né, na região de Kuri e tal, que é da alçada do Jack, né? Pois é. Na capital das flores, a gente vê aqui então que rolam algumas notícias aí, né? Tem um tal aí de Ushimitsu Kozo, né? Que é o tal a tradução daqui acho que foi Garoto da Hora do Dia das Bruxas, um negócio assim. Que é basicamente ali um ladrão misterioso, um tipo de Robin Hood, né? Que rouba dos ricos e dá aos pobres, né? O cara rouba dinheiro ali e distribui para a população basicamente lá de Wano, né? E também tá rolando aí uma outra fofoca aí de um serial killer em Wano, que é o tal do Kamazou, né? O Kamazou é um maluco aí que tá andando pela região e passando a foice ali numa galera, né? Passando o cerol numa galera aí pelo caminho. A gente vê aqui também os aliados da família Kozuki, né, que receberam aí a mensagem secreta do Kinemon e tal, sobre esses assuntos e pá. A gente vê aqui então que quando isso acontece, né, a gente vê aqui o que tá rolando, né? A Nami e a Shinobu, elas se infiltram numa casa ali de um oficial do alto escalão pra espionar o cara ali, né, e tal. E o assunto abordado é o comércio de armas, né? Que o comércio de armas tá aumentando no país de Wano.
E aparentemente isso não faz muito sentido, né? Porque o Wano é um país fechado, mas aparentemente o governo aí do Orochi, né, tá enviando armamentos pra algum lugar, o que é meio bizarro, né? Pois é. E aí então a gente vê aqui então que também nesse meio tempo aí a Nami e a Shinobu acabam tendo que fugir, né? Elas são descobertas ali e tal e precisam correr por suas vidas basicamente, né? Mas legal de ver que a espionagem até que realmente parece ter dado aí algum tipo de fruto, né? Nesse meio tempo aí. Aí depois a gente vai aqui para a barraquinha de soba do Sanji. Pois é, quem tá reunido ali primeiro é o Franky e a Nico Rubin. Depois o Sop aparece e tal. E essa barraquinha aí do Sanji tá fazendo sucesso pra caramba aí. Pelo menos com as meninas, né? Por que será? Acho que o vendedor de soba aí não quer vender pros caras não, só acho. É um semi-stonks aí, né, cara? É só pra quem o Sanji quiser, né? Uma doideira essa parada aí. Só que isso aí dá problema, porque a barraquinha dele não é legalizada, né, cara? É um país governado pelo um monte de gente corrupta, né? Então é óbvio que isso vai dar problema. E aí o que acontece? A família Kyoshiro, né, que é a gangue principal ali do local, tá tentando extorquir o Sanji, né? Ó, você não pagou pra ter esse espacinho aí pra tu poder vender o soba, né? Então você tem que dar um dinheiro pra gente, né? Só que obviamente o Sanji se recusa, né? E aí então os caras acabam começando a causar confusão ali pra galera não comprar mais soba, né? E aí eles acabam derrubando ali a tigela de uma menininha que comprou ali o negócio e tava comendo. E aí o Sanji fica pistola com isso e o Frank também compra ali a briga, né? E aí os dois acabam deitando uma galera na porrada ali. Só que um dos caras acaba escapando e relata, né, pro tal do Kyoshiro o que aconteceu. E aí esse tal de Kyoshiro é muito louco, né? Porque ele pede pro pessoal entrar em contato com o Queen pra enviar assassinos lá pra matar o vendedor de soba, tá ligado? Sendo que, pô, é da alçada da família dele a parada, né? Então quem tinha que resolver, teoricamente, era ele, né? Mas enfim, o cara é muito doido, meu velho, muito louco. E aí na sequência a gente vê o seguinte, né? O Sanji, ele deu ali pra menininha outra tigela de soba, né? E aí a gente vê que essa menininha aí tem nome, que é a tal da Toko, ou Otoko para os íntimos, né? Que é uma mina muito esquisita porque ela só ri. Ela fica rindo o tempo todo, independente da situação. Se é triste, se não é, ela tá sempre com a mesma cara risonha, bizarra, coringando pra caramba. Muito estranho. Caramba. Depois de comer então, a Otoko ela vai lá se juntar com a Oiran, né, que é a tal da Komurasaki, que é a mulher mais bonita deste país. Pois é, tenho discordâncias, mas enfim, pelo menos do país ela é realmente. E Oiran, se você está se perguntando o que é a Oiran, é uma geisha de luxo, né? É mais ou menos essa ideia aí. E aí então ela trabalhava ali como uma espécie de assistente da tal da Komurasaki, né? E a moça lá que mandava nas geishas e tal, né? Tava treinando a Nico Rubin e tal. Ela revela ali e tal que a Komurasaki ela é a maior de todos os tempos, tá ligado? Ela é a mulher mais bonita do país de Wano ali. E a Nico Rubin vai acompanhar ela no banquete do Orochi, né? Vai ter um banquete lá e tal no castelo. E a Nico Rubin vai lá junto com essa Oiran aí. Ela é uma boa oportunidade para Nico Rubin dar uma investigada e tal, descobrir o que ela puder descobrir lá sobre esse Orochi e companhia, né? Enquanto isso, a gente vê ali a Komurasaki, então, desfilando na rua, né? Fazendo seu merchan, por assim dizer, né? E a gente descobre aqui que ela, apesar de ter o status, né, de geisha, ela não é uma geisha normal, porque ela não faz o que uma geisha faz, né? Na verdade, ela acaba enganando ali alguns caras. E é muito legal essa parada, porque ela faz ali os malucos... ela convence os malucos de que se eles derem dinheiro pra ela, ela vai usar esse dinheiro pra se libertar. Ou seja, ela vai comprar a liberdade dela e aí os caras vão poder ficar com ela, né? Então ela meio que faz ali que vai se casar ali ou ficar com o maluco, né? Que dá dinheiro pra ela, e aí os caras vão torrando, né, a grana até ficar pobre, até ficar sem nada. E aí ela só descarta os malucos como se não fosse porcaria nenhuma. Sensacional. Muito bom, muito bom. E aí então os malucos ali tentam ali atacar ela e tal, só que eles são uns malucos ferrados e tal, não tem onde cair morto mais, né? E aí eles são rechaçados ali pelos guardas e pá, viraram uns desgraçados, miseráveis qualqueres ali, né?
Pois é, e a Komurasaki não tem nenhum remorso, né? E dá pra ver que os caras não eram boa pessoa na real. Mas enfim. Na Vila Migasa, a gente vê aqui então a Otamaki perguntando, né, pro Momonosuke sobre a sua irmã, que é a tal da Hiyori, né? E ele fala que a Hiyori ali, talvez ela ainda esteja viva, né? Se ela tivesse viva, ela teria mais de 20 anos aí, né? Nesse meio tempo que se passou, mais ou menos aí uns 26, por aí. No entanto, ele não quer entrar nesse assunto agora, né? Ele não quer focar nisso agora, porque ele tem que derrotar o Orochi primeiro, né? Até pra impedir que, caso o Orochi descubra que ele tem uma irmã e tal, que ele pudesse ir lá e atacar ela, né? Então, é melhor ele até ficar na moita. É mais ou menos o esquema aí do Kinemon, né? O mesmo motivo pelo qual o Kinemon não quer se encontrar com a Tsuru lá, né? Enfim. No castelo do Orochi, a gente vê aqui então que o Orochi ele se encontra ali com alguns agentes da CP0, ou seja, realmente, a galera aqui do Orochi, né, tá conversando com gente de fora do país de Wano, mas Wano é um país fechado, como chegamos nesse ponto aí? Exatamente, essa é a grande questão aí da vida, né, cara, é uma das grandes questões aí da humanidade. E aí, então, acontece que o governo, olha que coisa insana, o governo mundial, eles tinham um esquema com o Doflamingo, lembra que o Doflamingo, ele vendia armas no mercado negro? Aqui no universo de One Piece? Então, o governo mundial, por incrível que pareça, que incrível, era um dos compradores. Olha só, o governo mundial comprava armas do traficante para lutar contra outros criminosos. Exatamente isso. E agora que acabou a fonte, né, já que o esquema do Doflamingo foi desbaratado, os caras se viraram para o Kaido, né, porque o Kaido era um cara que tava ali, ele era meio que o status acima do Doflamingo, né, e chegado ali nele, né. E aí então os caras vão ali então falar com o pessoal ali do Kaido pra poder resolver essa situação, né. E a gente lembra que o pessoal tá forjando armas nas prisões ali de Wano e tal, né. Tem esse ponto aí, então aparentemente o Kaido já estava, né, mandando armamento pra fora ou já faz algum tempo, inclusive, ou no mínimo tava estocando muito, uma grande quantidade, né. O Orochi então aí decide usar essa vantagem que ele tem de barganha, né, pra poder então exigir que eles trouxessem um tal de Vegapunk pra continuar o comércio, ou seja, a moeda de troca dele beleza, a gente manda armas pra vocês, mas em troca vocês têm que trazer aí o tal do Vegapunk, né, o que é curioso, porque de novo, o Wano é um país fechado, como o Orochi tem essa informação, né, tudo vai fazer sentido mais pra frente, mas o bizarro mesmo é que, pô, um cara de um país fechado tem informação de quem é o Vegapunk, e ele quer o Vegapunk porque ele sabe que o Vegapunk pode ser útil pra ele, né. E o que acontece? O pessoal da CP fala que, cara, você tá pedindo o impossível, não tem como a gente entregar o Vegapunk pra você de bandeja, né? E aí o Orochi não gosta nem um pouco ali da resposta negativa, né? E ele chega a dar um tiro, inclusive, em um dos malucos ali da CP0, o que é bem curioso, porque o cara sobrevive, né, primeiro de tudo. Mas por que eles não revidam, né? Eles poderiam revidar imediatamente esse negócio aí, né? Mas eles ficam só vendo ali o Orochi bravejando pra caramba, né? O que acontece? O Orochi, ele é diretamente conectado com o Kaido, então bater no Orochi arranja briga com o Kaido e, cara, ninguém quer arranjar briga com o Kaido, bate na madeira, né? O cara bate até em protagonista. Eu é que não vou me meter com um maluco desse, caramba, né? Enfim... E aí, então, o Orochi, ele tá com vantagem total no diálogo, e aparentemente ele sabe de informações, né, que ele não deveria nem saber, inclusive, porque olha só como ele tá negociando aqui, né, o cara sabe de coisas aí de fora de Wano completamente. Fora que, ele tá falando aqui que o Wano também é um país autossuficiente, né, enquanto o governo mundial depende dessas transações escusas, né, pra sobreviver lá fora. Então, o Wano tá de boa, se não atender, se não tiver negociação ali com os caras, tá ligado? Tá tranquilo. Agora, o governo mundial, eles têm que arranjar alguma coisa, e o mais próximo que eles têm ali pra pedir ajuda no momento é a galera ali do Kaido, né? E aí, como é que faz? Então, né? Pois é. O Orochi, então, ele vai participar ali, então, do banquete, né? Vamos ali pra outro lugar. E aí, então, ele tá celebrando ali e tal com a Komurasaki, o pessoal da CP0 fica, né? Acabou a reunião, vamos dizer assim, o pessoal da CP0 vai embora. E aí, então, a Komurasaki, a Nikurubin e outras geishas estão ali e tal, fazendo fazendo o que as geishas têm que fazer, né? Basicamente ali. E à medida que o banquete vai avançando, né? A Nikurubin aproveita ali então pra dar uma espionada no castelo, né? Só que, enquanto ela acaba ali, né, explorando o castelo e tal, ela dá de cara com a unidade ninja particular do Orochi, que é a Oniwa Banshu, que são ninjas ali selecionados e tal pra tomar conta do próprio Shogun ali tal de Wano.
E os caras, aparentemente, fazem bem seu trabalho, porque eles encontram a Nico Rubin bem rápido ali e tal, tentam pegar ela, só que era um clone, né? Aquela Nico Rubin era falsa o tempo todo, né? A Nico Rubin de verdade, ela tava um pouco afastada dali, e ela tenta voltar para o banquete e se fingir ali, se misturar no meio das outras geishas, né? Como se nada tivesse acontecido, né? O líder da Oniwa Banshu, que é o tal do Fukurokujo, um cara bem bizarro, inclusive, cabeça de pinto aí, né? Ele ordena que o pessoal da Oniwa Banshu se esgueire por todo lugar do castelo para encontrar essa mulher aí, né? Ela tem que estar em algum lugar. E a Nico Rubin então relata essa situação ali para a Nami, a Shinobu e o Brook, né, que também se infiltraram lá no castelo nesse meio tempo. O lance do Brook é o mais bizarro, cara, porque o Brook, ele tá, tipo, ele fica escondido ali, normalmente ele ficava escondido no castelo, se eu não me engano, num cestinho, se eu não me engano, ali, e aí ele explorava o castelo com o fantasma dele, as pessoas falavam que que tinha um fantasma assombrando o lugar, né, mas era o Brook que tava procurando pistas e tal, sensacional, inclusive. Depois a gente vê ali, então, que a Nico Rubin, ela volta pro salão de banquetes e tal. O Orochi ouviu ali o Kyoshiro falando, né, sobre vingar os seus camaradas, provavelmente pelo que aconteceu lá com o Sanji e tal. E aí, então, o próprio Orochi começa ali, então, a falar sobre a profecia da Toque, né? Lembra que o Kyoshiro falou lá que ele era paranoico e tal com esse negócio? Então, ele realmente é paranoico. A gente vê aqui em primeira mão como o cara tá se cagando até agora com essa profecia da Toque 20 anos depois, né, cara? Que doideira. E os convidados sabem que o Orochi é maluco da cabeça, tá ligado? Ele tá maluco com isso, mas ninguém pode falar nada, né? Vai lá zoar o Shogun pra ver o que vai te acontecer, né, caramba? No entanto, a Otoko começa a rir do medo ali do Orochi e tal, né? Que ele tá completamente maluco das ideias ali. E a Otoko, a gente já viu já que ela é meio pancada também, né? Ela começa a rir sozinha ali. E aí ela começa a dar gargalhada do que o Orochi tá falando. E ela não consegue parar. O Orochi, tipo, vê ali a menininha falando ali, rindo dele ali na cara dele e tal, né? E ele fica pistola, ao ponto de que ele tenta atacar a Otoko com uma espada. E isso faz com que a Komurasaki intervenha e ela fique extremamente bolada ali de ver o quão a filha da mãe o Orochi era, né? E deu um tapa ali nele porque ele tentou atacar uma criança com uma espada, né, cara? Assistente dela especificamente, né? E aí, então, mesmo ela dando tapa no Orochi, né? Ela não pede desculpa. Ela não assume que errou, tá ligado? Ela bate o pé. muito curioso esse negócio aí pra uma Oiran, né? Pra uma mera geisha. Tudo bem que é uma super geisha, mas enfim. E aí, basicamente, então, o Orochi fica pistola com ela e a gente vê que ele tem uma Akuma no Mi, né? Ele tem ali uma Akuma no Mi Zoan, que é ele virou a Yamata no Orochi, que é uma serpente lendária e tal da cultura japonesa e tal. E aí, então, ele tenta não atacar ali a tal da Komurasaki, mas ele não consegue não atacá-la, né? Porque ela não arreda o pé, ela mantém firme, ela bate o pé, mostrando que isso, realmente ela não é muito normal, né? A condição dela aqui. E aí então ele fica bolado e tal, e puxa ela ali, tira ela do lugar com a boca dele, né? Das cabeças ali de serpente. Aí a Yamata no Orochi é basicamente uma hidra japonesa, grosso modo é isso, de maneira bem leiga, né? Enquanto isso, a gente vê aqui a Oniwa Banshu, né? Eles acabam vendo ali a Nico Rubin e tal, fugindo com a Otoko. A Nico Rubin aproveitou pra pegar a criança e fugir, né? Já temendo pela vida da criança ali. E aí, então, ela conseguiu ali e tal, se livrar momentaneamente ali dos caras e tal, com a ajuda do Brook, né? Como se fosse ali um fantasma e pá. E um dos caras ali da Oniwa Banshu, o tal do Hanzo, se eu não me engano, ele rasteja ali pelo sótão e ele dá de cara com a Nami e com a Shinobu, né? E aí, quando esse Hanzo reconhece ali a Shinobu, né, ele fala sobre a Shinobu, né, a ninja sedutora, a matadora de homens e tal, que ela era gostosona quando era mais nova, né? Só que aí quando ele vê ali que ela tá diferente, vamos dizer assim, né? E com uma nova forma, uma nova roupagem, né? Ele fala, não, desculpa, me confundindo, você não é ela não. A Shinobu não gostou muito ali e usou o jutsu ali do esmagador de bolas, acho que assim fala, que quebrou ali o maluco. Literalmente quebrou o maluco, tá ligado? Mais ou menos essa parada. E aí, então, o chão acaba caindo ali, e o pessoal cai ali, então, sobre o Orochi e companhia, e a Komurasaki acaba, então, sendo liberta ali da boca ali e tal,
de serpente do cara, né? E aí então ela tenta se recompor ali, só que ela dá de cara com o Kyoshiro. E o Kyoshiro, ele tá ali, né, no festival, não foi só convidado, né? Ele não é só um cara da Yakuza que tá ali a convite. Ele é também um dos guarda-costas do Orochi. E o que ela fez, né, atacar ali o Orochi, mesmo que seja dando um tapa na cara dele, já é condenação suficiente à morte, tá ligado? E é exatamente o que ele faz. Ele faz o trabalho dele e acaba então passando a peixeira ali na Komurasaki, na mulher mais bonita e desejada do país de Wano, inclusive desejada pelo Orochi. O que acaba com a cabeça do maluco, né, cara? Porra, tipo, pior que, tipo assim, ele fica triste, fica bolado, fica chateadaço com esse negócio, abalado emocionalmente, fica. Mas ele não pode nem reclamar direito com o Kyoshiro, porque o Kyoshiro tá só fazendo o trabalho dele, que é justo. É um trabalho muito justo, inclusive, que o Kyoshiro tava fazendo. E aí, então, tipo, ele fica em choque ali, né? Só que aí, então, ele tenta atacar ali a Nico Rubin e a Otoko, né? Nesse meio tempo aí. E a Nami aparece aqui, então, convoca os Zeus, que acaba jogando um raio ali com toda a vontade ali no Shogun. E isso abre brecha ali então pro pessoal meter o pé, né? O pessoal consegue aproveitar essa enorme explosão ali de energia para poder sair correndo, né? Enquanto o pessoal fica sem saber o que aconteceu ali, de onde veio esse raio explosivo aí do nada que fritou ali o Orochi, né? Enquanto isso a gente vai pra outro lugar, né? O Frank, ele tava lá trabalhando e tal, de carpinteiro, né? E o motivo do porquê que ele tá trabalhando lá de carpinteiro é porque o tal do Minamoto, ele fez a base do Kaido dentro daquele caveirão lá de Onigashima. Onigashima, aquela caveira lá, na verdade é uma formação montanhosa, né? Mas a casa do Kaido, a fortaleza dele, por assim dizer, tá dentro da caveira ali, né? E foi o Minamoto que fez essa parada, né? E ele tem ali as blueprints, né? Aquelas plantas, né? Do projeto da construção. Então tem lá tem um papel lá que tem onde tá cada corredor, onde tem cada curva, cada entrada, cada saída e tal. E o Frank tava atrás disso. Por isso que ele tava trabalhando com esse maluco aí para conseguir informações sobre essa parada. E acontece que o Minamoto acabou falando ali que ele acabou penhorando. Ele acabou ali então vendendo, né, as plantas. E isso deixa o Frank furioso, porque ele tá ali há mó tempão já faz uns dias, talvez, meses, talvez. Ele tá ali atrás desse negócio aí e o cara tipo, fala do nada, ele, eu vendi, não interessava não, me desfiz desse negócio. E aí então o Frank larga o trabalho imediatamente ali, toda a espionagem dele quase que não serviu pra nada, pelo menos agora ele sabe que não tá ali. E aí ele começa a correr, né, por todo lugar ali, procurando as pessoas pra qual ele vendeu, né. E aí ele descobre que toda vez que ele chega em alguém, a pessoa vendeu pra outra pessoa, que deu pra outra pessoa, e que passou pra mais não sei quem. E aí foi rolando, até que um momento ele fala ali que alguém fala ali pra ele que a planta foi roubada, né. E aí então ele fica decepcionado, né, e ele acaba passando a mensagem então ali para o Kinemon, né, que tá liderando tudo por enquanto, né, e ele fala ali então que as plantas foram roubadas e o Kinemon ele fala que bom, então não deu em nada esse negócio aí, né, mas o Kinemon ele tem uma ideia de quem pode ser, ele só não pode provar ainda, tá ligado? E por falar no Kinemon inclusive, ele vê ali então os Minks, né, que os Minks eles também pegaram ali comidas e armas e tal, né, e eles estão roubando dos Piratas das Feras, o que é um negócio muito perigoso, né, eles podem acabar sendo incriminados. Só que olha só que sacanagem, o Kinemon mandou os Minks pegarem armamento e comida dos Piratas Fera e deixar um bilhetinho pra trás, colocando na conta dos bandidos do Monte Atamar. Olha que vagabundo. O Ashura Doji não queria se juntar à rebelião pelo amor, então vai na dor. É mais ou menos essa a ideia aqui, né? Exatamente isso. Enquanto isso, a gente vai aqui para o X-Drake e o Peijuan, né? Lembra lá que o tal do Kyoshiro lá pediu, então, pro pessoal pedir lá pro King mandar algum subordinado lá resolver o problema do Soba e tal? Então, foram lá realmente dois caras casca grossas pra caramba. O X-Drake e o Peijuan, eles são Shinushis, né? Só que eles são um status acima dos Shinushis, que é conhecido como Tobiropos, que são basicamente Shinushis especiais, Eles são uma classe à parte ali. E eles estão abaixo dos All-Stars, exatamente, eles estão logo abaixo ali dos All-Stars. E na cadeia ali, na pirâmide do Kaido. Já falei sobre isso, já fiz um vídeo sobre esse negócio. E aí então, eles foram lá
procurar a situação lá da barraquinha de Soba e tal, né? Eles foram lá atrás do Sanji, pá. E aí, então, o Sanji tá com o LOL lá, o LOL aparece, se aproxima dele e tal, e pede pro Sanji se esconder, né? Só que acontece, o pessoal ali, eles tentam fugir, né? Só que o Peijuan começa a atacar ali, ele tem uma Akuma no Mi ancestral de espinossauro, e ele começa a atacar a região ali em volta, começa a destruir casa, começa a pisar nas pessoas e tal, começa a fazer um furdúncio. E aí o Sanji vai lá, toma as dores e tenta proteger o pessoal, né? Tenta proteger os civis. E acontece que o Sanji ele até ataca ali e tal o Peijuan, mas o Peijuan, cara, isso aqui é muito... Cara, esse negócio aqui é muito louco. Isso mostra o nível de um Tobiropo em relação ao Sanji nesse momento. Cara, é o Sanji, é um dos caras mais bolados do bando do Chapéu de Palha. O Sanji não consegue causar um dano convincente no Peijuan de jeito nenhum. E vocês vão ver o quão bizarro é esse cara de resistente. Olha isso, olha o nível da parada. O X-Drake ali, então, ele tá mais afastado e tal, né, em outro lugar. E o Peijuan contacta ele, tá? Nesse meio tempo que ele tá ali com o Sanji. E aí o Sanji, então, aciona ali o seu traje da guerra, mano. Lembra que ele tava com a latinha, que ele falou que não ia usar e tal? Então, mas ele tava com a latinha o tempo todo. E ele decide apelar, ele vai usar a latinha pra derrubar esse Peijuan rapidamente e poder fugir, tá ligado? E o que ocorre na sequência, cara, é um negócio completamente insano, porque o Sanji ele vira ali o Stealth Black, né, que é o último cara da guerra que faltava aparecer, né, e o LoL inclusive reconhece ele é o Stealth Black daquela história do Sora, o Guerreiro do Mar e tal, né, ele era o último que faltava aparecer do bando da guerra. E aí o que acontece? Esse traje ele tem algumas habilidades a mais. Ele buffa basicamente o Sanji em todos os aspectos base dele. Então, força física a mais ele vai ter. Ele vai causar um estrago muito maior nos seus golpes. Ele tem uma propulsão maior ali por causa das botas especiais ali do traje. Inclusive ele pode usar... Ele pode ficar no ar, né? Como se estivesse com o Moonwalk ativado, né? O Caminhada da Lua lá do Rokushiki. Mas sem usar técnica. Então ele conserva energia pra fazer essas paradas, né? Bem mais fácil pra ele. Ele também é muito mais resistente. E a gente vê isso quando o Peijuan arremessa ele ali por uma série de casas ali, construções da Capital das Flores, e o Sanji se levanta como se nada tivesse acontecido, porque o traje absorveu tudo, né? Fora que também ele tem ali um escudo, né? Uma capa, no caso, que funciona como se fosse a bate-capa lá do Batman, que protege ele também de ataques mais fortes e tal, como se fosse um escudo mesmo, né? E talvez aí o mais importante para o nosso querido Sanji, né? É que ele pode ficar invisível, na verdade é uma camuflagem, né? Mas na prática ele faz a mesma coisa, vai, que a Tsukisuki no Mi do Absalom, que a gente viu há um tempinho atrás aí, inclusive. E isso aqui é o sonho realizado, né, cara? A gente já viu já que o Sanji já sabe exatamente o que ele vai fazer, né, cara? Na primeira oportunidade já sabemos muito bem o que ele vai aprontar, né? Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o Sanji tá bolado? Tá bufadaço? Tá muito mais... Tá metendo a porrada no Peijuan? Tá. Inclusive o Peijuan entra até na forma híbrida ali em certos momentos da luta, né? Inclusive quando ele acerta ali o Sanji é na forma híbrida, inclusive. Ele arremessa ali o cara nas casas. Mas eu queria chamar a atenção que o Peijuan, ele simplesmente toma a porrada do Sanji e ele não para de vir. Não importa. O cara botou um traje lá que deixa ele super apelão e pá. Não interessa. O Peijuan simplesmente se levanta e continua lutando como se nada tivesse acontecendo. Estupidamente fora da curva essa resistência, cara. Completamente insano. Top 10 resistências de One Piece, o Peijuan tá ali, cara. Porque é um negócio completamente absurdo. Não faz nenhum sentido isso aqui, cara. E ainda por cima, o golpe final ali que o Sanji usa pra finalizar o Peijuan, cara, explode o lugar em volta, tá ligado? É um golpe, assim, completamente insano, tá ligado? E o Peijuan simplesmente abre os olhos ali e se levanta como se nada tivesse acontecendo. Cara, é assim... tá ligado? E o Sanji só vai embora, o Sanji desiste, tipo... beleza, esse cara não vai cair, irmão. Eu vou só sair embora porque eu posso ficar invisível, ele não pode mais me parar. Eu sou imparável. Invincible, né? E meteu o pé. E o Peijuan ficou lá. Caramba. É só isso que ele podia fazer, tá ligado? O cara, na porrada, ele não conseguia parar o Peijuan, tá ligado? Que coisa insana. Que feito de resistência absurdo. Na moral, eu até esqueci em certo momento que o Sanji tá com o traje. Porque, na moral, o feito de resistência é tão cabuloso do Peijuan que eu ignorei. Eu acho que na época eu cheguei a falar que eu tava muito impressionado mais com o Peijuan, inclusive, né? Porque tá completamente desbalanceado isso aqui. Muito insano. É um saco de pancada profissional, praticamente.
E aí então o Sanji acaba fugindo e tal. O Law, o Sop e o Frank também acabam fugindo da capital das flores, eles saem, né, de lá. E eles vão para a cidade de Ebisu, eles se abrigam ali numa cidade adjacente, numa região adjacente lá da capital das flores. Enquanto isso, a gente vê aqui então o Zoro, né, ele tava ali se divertindo, né, se perdendo por aí, né, a gente sabe como é que é o Zoro. E ele tava ali na região de Kibi, ele tava ali com um cara, né, que ele conheceu naquele barquinho lá e tal, quando ele comeu lá a comida estragada e tal, né? Não tava estragada, né? Tava com raiz forte, né? E aí então ele acabou jogando lá a bebida e a comida lá na cara do maluco, que é o tal do Tonoyasu. E aí o Tonoyasu acabou gostando aí do estilo do Zoro e tal, e tá andando com ele, né? Virou tipo um Adoring Fan aí que tá tendo no Starfield, né? É muito louco, inclusive. Esse maluco fica doidão ali, felizão ali, seguindo o Zoro e tal. Acaba que o Zoro acaba salvando esse maluco aí, da Yakuza também e tal, né? Eles ficam ali tendo uma aventurinha juntos e tal. E aí então eles vão também para a cidade de Ebisu, onde o Tonoyasu se originou, ele é dali, inclusive. E aí chegando nessa cidade, né, o Zoro percebe que os cidadãos dali são meio esquisitos, né? Porque eles riem constantemente. Pois é, eles também têm aquele problema igual que a Otoko tem, né? Eles ficam rindo ali pra tudo, praticamente. Eles estão miseráveis ali, o pessoal morrendo de fome, sentindo dores de fome, tá ligado? E rindo, gargalhando nesse meio tempo. É um bagulho completamente bizarro, né? E parece que, tipo assim, eles vencem a fome e a pobreza, né, com essas gargalhadas, né? Eles estão sempre rindo e tal. Parece que eles não são afetados, né, diretamente pelas condições ruins em que eles estão. Parece muito resiliente, né, a primeiro momento. A gente tem aqui a Nikurubin, a Nami, a Shinobu, o Brook e também o Kanjuro, né? Depois que o pessoal escapou lá do castelo do Orochi e tal, eles deixaram lá a Otoko, né, no distrito lá da Luz Vermelha, né, nos bordéis lá. E eles se reuniram em um outro lugar bem distante, que é na região de Ringo, né, numa região ali de cemitérios e neve, muito frio e tal. E aí eles estão botando ali o papo em dia, né, sobre as informações que eles tiveram e também sobre os acontecimentos. Afinal de contas, teve aí o tal do Kyoshiro, né, mostrando que apesar da cara de burro cansado, quando o cara quer fazer o serviço, ele faz, né? E o cara parece que ele vai ser um problema aí mais pra frente, né? Inclusive o cara não teve piedade nem mesmo da mulher mais popular ali, né? Do distrito ali dos bordéis e tal, que é a responsabilidade dele, inclusive. E o cara não teve dó de matar ali a melhor funcionária, vamos dizer assim, dele, né? Sacanagem. Fora que também eles se perguntam, né? Como que esse cara aí virou o líder da Yakuza, né? Porque ele é o líder da Yakuza ali de Wano. E antes dele tinha um outro maluco que era o tal do Ryogoro, né? Que é comentado aqui pelo Kanjuro e acho que pela Shinobu também. Só que já faz um tempo que esse maluco não dá as caras, né? Ninguém sabe onde é que tá esse maluco. Aparentemente ele, né, bateu as botas. E em algum momento aí apareceu esse Kyoshiro, né, boladão aí, que nem o Kanjuro, que é da velha guarda aí, sabe quem é essa pessoa, né. Do nada o cara brotou aí na história de Wano, né, doideira. Então assim, é um cara extremamente perigoso que apareceu do nada e ninguém tem informação de como lidar com esse maluco direito, né. Misterioso pra caramba até este momento. Fora que também eles discutem aqui outras coisas, né, como por exemplo, informações, né. A Nikurubin aqui, o Kanjuro pergunta aqui pra ela que informações ela coletou lá sobre o Orochi e companhia, né, enquanto ela tava lá espionando, e ela diz que encontrou pouca coisa, nada muito útil, né, sendo que, ela encontrou ali desde o horário em que o Orochi vai acordar, na época lá de fazer a armadilha lá pra ele, como também ela descobriu até o número de armas e munições lá, unidades lá que o pessoal tinha. Tipo, ela fez uma baita espionagem e tá se cobrando, né, como se ela tivesse falhado. Que doideira, bicho, doideira pura. O Brook então revela, né, que nas suas andanças aí paranormais, né, lá no castelo do Orochi, ele encontrou um poneglifo no porão do castelo do Orochi, mas não era um hold poneglifo, não era o vermelho, né, e provavelmente esse daí vai estar lá em Onigashima, né, do lado em segurança lá do Kaido, né, cara. Então a Nami, a Nikurubin e a Shinobu voltam para a capital das flores para ir para uma casa de banho, né, se lavar a alma aí depois de toda essa doideira que rolou até agora, né. Mas agora a coisa vai ficar mais maluca ainda, porque a gente vai para a prisão de Udon. Pois é, a gente tem aqui um cara, um velhinho, né, que é o tal do vovô Ryo, né. Ele tá aqui
caindo aqui pelos cantos, né? Porque ele já tá velho e tal, mas tá tendo que trabalhar pesadamente aqui, né? E o Ruffy e o Kid, eles estão aqui também. Eles estão aqui competindo, né? Carregando aqui vários blocos de pedra e tal, gigantes. E o que chama a atenção é o seguinte: o Ruffy e o Kid, eles estão com algemas de Kairoseki, de Oceanite, exatamente. Mas eles estão usando muita força, tá ligado? Isso é muito insano, porque assim, até não muito tempo atrás, sabe? Quando alguém era afetado com Kairoseki, você ficava meio debilitado. Você não conseguia fazer muita coisa, saca? E assim, o Ruffy tá, tipo, muito bruto, tá ligado? Tá, tudo bem, ele não tá tão bruto talvez quanto ele estivesse normalmente. Mas ainda é muito bruto pros padrões do Ruffy. Quando ele encostava em Oceanite, o cara derretia no chão, tá ligado? O cara virava um monte de nada. ficava sem poder fazer muita coisa. Aqui não, cara. O cara, depois aí de tanto tempo com o Oceanite aí, já se passou algum tempo, inclusive, né? Ele tá aqui, tipo, ralando pra caramba e com o Kid do lado ainda, tá ligado? Os dois estão praticamente competindo pra ver quem rala mais. Muito louco, inclusive. E isso chama a atenção ali do vice-diretor, de um dos vice-diretores ali no caso da prisão de Udon, que é o tal do Dobon, né? Por quê? Pro pessoal ali sobreviver, né, os prisioneiros, eles comem kibidango pra sobreviver basicamente. E para você pegar a kibidango, você precisa de um papelzinho ali, que você só recebe de acordo com o tanto de esforço que você faz. E o que acontece? O Ruffy e o Kid, eles sozinhos, eles fazem o serviço de várias pessoas. Lembrando, eles estão com Kairoseki, ok? Ok. E mesmo assim, eles conseguem fazer um serviço tão grande, né? Eles são a tropa de funcionários ali de um homem só, ao ponto de que eles estão pegando todos os kibidangos pra eles. Então tá desbalanceando ali a comida pra galera, né? Já não tem comida pra todo mundo normalmente, ok? Mas piorou com eles ali, né? Eles vão ficar sem funcionários daqui a pouco, né? Caramba, isso aí tá errado, né? Caramba. E aí então ele vai atrás ali do Ruffy e do Kid, né? E no caminho ele acaba ali então acertando o vovô Ryo, né? E acontece que ele acaba... A gente vê inclusive como é que esse cara ele é muito bizarro. O Dobon, ele é tipo um homem hipopótamo. Só que o que chama a atenção é que o corpo dele fica dentro da boca do hipopótamo. Muito louco. E aí o golpe especial dele é basicamente ele engole o cara, né, com o hipopótamo. E ali dentro ele puxa duas espadas pra picotar o que ele engolia. Mais ou menos essa é a ideia. Bizarro pra caramba. Só que, cara, é meio indigesto você engolir o Ruffy e o Kid, né, cara? E o que acaba acontecendo é que ele acaba ali tomando uma sova, né, de dentro pra fora. E isso é muito bizarro, porque tipo assim, como ele apanhou, mas ninguém viu o que aconteceu exatamente, tecnicamente o Ruffy e o Kid não cometeram nenhum crime, né? Porque ninguém pode provar que eles estavam batendo no Dobon, tá ligado? Então meio que eles passaram impune, né, caramba? Muito louco essa parada aí. Os caras viraram meio que uns heróis ali na parada, né? No dia seguinte o vovô Ryo agradece aí o Ruffy e tal, por salvá-lo. E o Ruffy, então, dá ali pro vovô Ryo um monte daqueles vale-refeição lá de kibidango e tal, pra ele continuar mantendo aí a sua energia e tal, pra ele continuar levando sua vida, né? O Raizou também tá lá em Udon, nesse meio tempo, e ele se infiltra na prisão, né? Ele tenta chegar ali até o Ruffy e tal, pra dizer que ele localizou ali as chaves das algemas ali de Kairoseki, só que tá fortemente vigiado, tá ligado? E também tem outro cara aqui, né, muito interessante com algemas de Oceanite também, que é o Caribou. Pois é, o Caribou, vocês lembram do Caribou, cara? Que ele tava lá quando volta aí do time skip, persegue o Chapéu de Palha até ele Homens Peixe, sacrifica toda a sua tripulação, sua embarcação, um irmão, se não me engano, que ele tinha também. Ele perde tudo praticamente atrás do Chapéu de Palha e ele não consegue sua vingança. Sensacional. E o cara aparentemente chegou aí, então, coisas aconteceram, se eu não me engano, acho que tem uma história de capa falando sobre isso. E o Caribou, então, foi parar lá na prisão, né, do bando do Kaido, que é o Dom, né? Uma das prisões, no caso aqui, é onde ele vai ter que trabalhar até a morte, né? E, claro, né, quando ele viu aí que o Ruffy tá lá, né? Pô, cara, eu não sei como o Ruffy foi... Ele não sabe como é que o Ruffy foi derrotado, né? Mas se alguém pode escapar dali, é o Chapéu de Palha. Ele sabe disso, porque, pô, ele não consegue lidar com esse maluco aí, tá ligado? Não importa o que aconteça. Então, pô, com certeza ele vai tentar aí ajudar o Ruffy a ir embora, né? Só que o Ruffy não quer não quer a amizade desse maluco não, né? O Ruffy fica meio, sai daqui, cara. Cara esquisito, né, caramba? Uma sacanagem.
Inclusive tem uma parte que vale a pena pontuar, né, que enquanto o Caribou tá enchendo o saco ali do Chapéu de Palha, o Ruffy fala que é pra ele importunar o Kid, né? E aí acontece que o Caribou fala ali que ele não quer se aliar com o Kid, porque o Kid ele é meio mais arruaceiro, vamos dizer assim, né? E ele tem um histórico meio terrível, né? Porque ele tentou, segundo a fofoca ali que rola dele, ele tentou ali encarar a Big Mom, né, de frente, e ele acabou perdendo o braço pra algum membro ali da família da Big Mom, mais ou menos essa parada, né? Só que o Kid aparece ali e tal, né, ameaçando ele e tal, boladão com esse negócio aí, dizendo que é tudo fake news, né? Tudo fake news. Na verdade, ele foi lá no território da Big Mom sim, só que ele conseguiu o que ele queria. Ele machucou, inclusive, um dos caras ali da Big Mom e foi embora. Só que o ponto é que ele fala aqui que quem arrancou o braço dele foi o Shanks. E o Shanks já tinha arrancado o braço dele muito antes dele ir lá bater de frente com a Big Mom, né? Então ele tem uma treta mais antiga que é com o Shanks, por causa do braço aí que ele perdeu, né, cara? Interessante, essa história vai render até no arco seguinte, inclusive, se pá. Fica de olho aí. Em Onigashima, a gente vê aqui o Kaido e os Piratas Fera, eles estão ali preocupados porque a embarcação principal lá da Big Mom foi vista se aproximando do país de Wano, que é o Queen Mama Chanter, né? E aí, então, a galera ali, né, os filhos da Big Mom e tal, a Big Mom, inclusive, tá lá, né? E eles prenderam ali, então, aquelas carpas e tal, prenderam as carpas, né? E estão usando elas ali pra subir a cachoeira. Mais ou menos a mesma ideia que o Ruffy tinha lá e tal. E aí, então, eles conseguiram, né, fazer isso. Só que, quando eles chegaram no topo da cachoeira, o King aparece lá voando. Ele tem ali uma Akuma no Mi ancestral, que é a Ryu Ryu no Mi, modelo Pteranodon, né? E basicamente ele chega lá e dá uma porrada na embarcação e vira, né, derruba ali o Queen Mama Chanter, né? Mas a Big Mom não cai pra fora de Wano, ela cai pra dentro, né? Ela acaba sendo pega ali e tal e dragada para a correnteza do país de Wano, né? A mesma correnteza que pegou o Chapéu de Palha há não muito tempo atrás, né? Exatamente isso. E aí então o resto do bando ali da Big Mom, eles desembarcam em segurança, né? Eles ficam lá seguros e tal. A embarcação não caiu virada e tal. E se perguntam o que vai ser da Big Mom, né, cara? Porque ela tá sozinha lá dentro do país de Wano agora, né? Eles não acreditam que a velha vai morrer, porque ela é dura na queda. A gente sabe que ela é dura na queda, mas ela é uma usuária de Akuma no Mi, né? Então, assim, a condição dela não é exatamente muito amigável, né? Teoricamente, ela bateu as botas aqui. Alguns deles estavam preocupados, inclusive, que o Kaido matasse ela, porque os dois já foram companheiros de tripulação, mas agora eles se odeiam, né? Então existe aí um passado aí entre eles que não foi totalmente abordado aqui, né? E aí o que acontece? A gente vai aqui para um outro cenário, né? Que nós temos aqui o Momonosuke treinando e tal, né? O luar ali e tal. E a Otama tá ali com ansiedade também, né? E tal, sobre o que tá rolando com o Ruffy e companhia, né? E o Chopper acaba ali vendo uma figura grande, né? Alguma coisa grande lá na praia, perto de onde eles estavam treinando. E aí vai lá, o Chopper, o Kiko, Otama e Momonosuke, né, cara? E sim, eles dão de cara com a Big Mom encalhada na praia. Encalhada, acho que é a palavra-chave aqui, né? O Chopper começa a ter vários gatilhos. E ele tem motivos pra isso, porque ele viu do que a Big Mom é capaz. Ele sabe, né? O monstro que tá ali na frente dele, né? Pois é, ele fica louco com esse negócio aí. Só que, surpreendentemente, nós temos aqui outra... Olha, cara, é muito louco isso daqui. A Big Mom, ela tá sem a memória. Ela acorda e não sabe nem onde ela tá e nem, principalmente, quem ela é. Aí é interessante, viu? Aí é interessante, né? Inclusive, o pessoal fica chamando ela de Olin, se eu não me engano. Acho que é isso, né? E aí, então, o pessoal ali do Chopper leva a Big Mom pra cidade de Yokobore, onde a Otsuru serve ela ali com o Shiroku, né? Que é tipo feijão vermelho, se eu não me engano, uma sopa de feijão, se eu não me engano. E a Big Mom gosta pra caramba do Shiroku, né? E é até engraçado essa parte aqui do Shiroku, porque é só um pouquinho... tipo assim, é bastante o Shiroku pra uma pessoa, mas a Big Mom é gigante, então aquilo ali não mata a fome dela, tá ligado? E aí ela olha pro Chopper assim, né, meio... Pô, mas eu ainda tô com fome, né? E o Chopper, mano, qual foi? Não era assim não, pô. Vira pra lá, vira vegano, desgraça. Coitado do Chopper, na moral. Isso acontece algumas vezes, inclusive. Mas o ponto aqui
é que a Otama, então, né, depois de ouvir ali que a Big Mom é fortuna e tal, pelo Chopper, né, ela acaba tendo uma ideia. Pô, por que a gente não usa a força bruta dela pra ir lá resgatar o Ruffy na prisão de Udon, né? Pois é. E aí, então, ela e o Momonosuke ali acabam falando que lá em Udon tem o Queen, né? E que o Queen, ele gosta bastante de Oshiroku, ele deve ter mais Oshiroku lá pra Big Mom comer. E aí, então, o Chopper acaba indo na onda, né? Olha, vamos lá, você vai e come essa comida aí e me esquece, pelo amor de Deus. E aí, então, a Big Mom vai lá, né, com eles e tal, mó legal. Pois é, fica um pouco longe, a gente vai, talvez aí precise te levar lá de alguma forma e tal. Opa, não fale mais nada, tem comida no meio? Vamos lá. A Big Mom, né, agora como Olin, ela acaba ali pegando um jacarezão, né, o Anizami, acho que é assim que chamam ali, e acaba então usando o bicho de montaria. E junto com a Big Mom vai lá o Chopper, Momonosuke, Otama e Okiko, né, cara? Cara, que acontecendo, velho? O que tá acontecendo aqui? Que loucura é essa? Pois é, e a galera vai lá então resgatar, tecnicamente falando, o Ruffy do Chapéu de Palha. O Momonosuke tá ali praticando também no caminho, né, os seus golpes de espada ali e tal. E chama a atenção da Okiko que o Momonosuke tá falando ali Tsunade, né, uma palavra ali meio esquisita e tal. Ele diz ali que ouviu essa palavra do Zoro, né, enquanto o Zoro tava treinando ele mandava Tsunade entre os golpes ali e tal. E a Okiko não gostou disso, tá ligado? Ele até falou ali que na terra natal do Zoro o pessoal fala Tsunade e tal, mas a Okiko repreende ele e fala pra ele não falar mais essa parada, que aparentemente é alguma coisa que samurais não devem falar, né? E fica um climão ali, poxa, por quê? Por que ela tá repreendendo o Momonosuke, né, caramba? Normalmente ela nem mexeria com o Momonosuke, né? O Momonosuke teoricamente é o superior dela, mas ela acaba repreendendo aqui o garoto, mostrando que deve ser um negócio bem grave, aparentemente, né? Pois é, isso aí é um negócio que é usado pelas gerações anteriores ali de cura e tal, que não era adequado alguém com o status do Momonosuke falar isso, né? Bom, aí a gente vai aqui para a prisão de Udon, né, cara, onde a gente vê aqui que o Ruffy ajuda de novo aí o Vovô Ryo, né, dessa vez meio sem querer, ele tá ali operando um negócio ali, uma ferramenta gigante ali pra quebrar o chão, né, só que é tipo um ancinho gigante, sei lá, né, e o Ruffy dá uma porrada com aquele ali no chão, quebra um monte de pedra de uma vez só, né, e é o Ruffy enfraquecido, né, o estrago que o cara faz aí enfraquecido não é brincadeira não, irmão, é bolado. Mas enfim, acontece que ele acaba sendo abordado ali por um maluco ali, né, o tal do Alpaca Man, exatamente isso. E ele, esse Alpaca Man, ele fala cuspindo, né, no Ruffy ali e tal. E ele acaba perguntando sobre o Eustace Kid, porque aparentemente nesse meio tempo aí o Eustace Kid deu um sumiço, né, ele escapou aí. E ele tá perguntando aí pro Ruffy informações, né, tentando arrancar informações aí do Chapéu de Palha. Mas o Ruffy diz que não tem nada a ver com essa parada aí, não conhece o maluco e tal. E vida que segue, né. Já o Vovô Ryo, ele é abordado por um cara ali que é o tal do Daifugo, acho que é assim que fala. Eu sempre confundo o nome dele com o nome do filho da Big Mom lá, né? Mas Daifugo é um cara ali que tem a smile de escorpião, se eu não tô enganado. E tem ele tá bolado, cara, ele é muito raivoso. Ele é um dos caras mais carrancudos, assim, do bando do Kaido. Eu sempre comentava essa parada aí quando eu via ele lá durante o arco, tá ligado? E por que ele tá bolado ali com o Vovô Ryo, né? O Ruffy tinha dado lá vários bilhetinhos, né, pro Vovô Ryo lá sobre a questão lá da comida e tal, do Kibidango, né? E a quantidade de papelzinho que ele deu pro Vovô Ryo era o suficiente pra fazer com que tanto o Babanuki quanto o Daifugo achassem suspeito, né? Tipo, um velhinho como ele jamais trabalharia pra ter tanto papelzinho, né? Então eles, tipo, entenderam que ele ganhou aquilo ali por parte de algum esquema e por causa disso ele deveria ser executado, exatamente isso. Caraca! Mas o Vovô Ryo, ele aceita a morte dele até com generosidade, porque ele fala ali que o que o Ruffy fez pra ele foi uma bondade, né? Ele tentou ajudar o Vovô Ryo, né? E é uma bondade que ele já não via naquele país desde que o Kaido tomou poder, né? Então já faz um bom tempo, inclusive. E aí, então... E ele fala que, inclusive, né, que ele era o Ryogoro da Flor. Ele é o cara, né, que o pessoal tava falando lá que era da Yakuza e tal... E aparentemente aí o Kaido e o Orochi deram um trato no maluco aí, né? Jogaram ele lá dentro da prisão de Udon pra trabalhar até o fim da sua vida, basicamente, ali, né? Que tá próximo, aparentemente, né? Aparentemente tá próximo. No entanto, hoje não. O Chapéu de Palha acaba ali aparecendo e tal e ataca o Daifugo, né?
Pois é, e aí dessa vez todo mundo vê, diferente do outro maluco, agora todo mundo viu que o Chapéu de Palha atacou ali o vice-diretor, né? E apesar de estar enfraquecido com as algemas, né, ele ainda assim fez o que ele fez, né? E aí o Ruffy começa ali a bater nos guardas e tal, né, que vão pra cima dele. Só que toda essa confusão aí acaba chamando a atenção de um cara ali que é o tal do Babanuke, né? Ele é o diretor, de fato, ali do presídio de Udon, né? E ele confronta ali o Ruffy, né? Ele tem a Smile do elefante, se eu não tô enganado. E apesar de tecnicamente ele não parecer ser tão forte assim, ele tem um golpe ali que ele dispara bala de canhão de dentro do elefante. Ele dá um atim, né? Ele dá um espirro ali do elefante que explode, né? Uma bala de canhão ali na cara do Ruffy. E aí realmente deitou o moleque, né? Aí não tinha mesmo muito o que fazer, né? Então o Ruffy e o Vovô Ryo são capturados aí. E nesse meio tempo também começa a aparecer ali um outro personagem que é o Queen, né? A gente já tinha visto ele aí. E o Queen, ele tá aqui indo para a prisão de Udon. Na verdade, a região de Udon ali é território dele, né? E é muito legal, cara, essa entrada dele, porque ele chega ali no estilo Mad Max, assim, um negócio muito maneiro, muito legal mesmo, é divertido. É um personagem que o tema dele, pelo menos, é bem legal, é bem maneiro. E aí, então, quando o Queen chega, né? Ele é avisado ali e tal de que das coisas que aconteceram, né? A fuga do Kid, do Ruffy e tal, né? Ele fica bolado ali. Porra, que isso, gente? Vocês estão fazendo na minha ausência? Que bagulho doido é esse aí, porra? Caramba. E não só isso, né? O Ruffy tenta ali escalar as paredes ali da prisão de Udon e tal, né? Mas o pessoal joga um monte de coisa ali nele e eventualmente, até por causa do Babanuke também, que ele dispara ali bala de canhão, né? Ele acaba derrubando ali o Ruffy e tal. E ele acaba sendo pego ali e levado até o Queen, né? E aí então o Ruffy e o Vovô Ryo, né, eles são levados aí até o Queen. E o Queen decide então sentenciá-los, né, a uma execução divertida, vamos dizer assim, né. Enquanto isso a gente vê aqui o Raizou, né, cara. O Raizou, ele tava aí numa jornada, né, pra pegar ali a chave pra libertar o Ruffy ali das algemas de Kairoseki, né. E ele perdeu o Ruffy de vista, né? O Ruffy tava se metendo em outras confusões aí nesse meio tempo. E acontece então que quando ele vai se aproximando ali do Ruffy e tal, né? Procurando por ele, em Udon ele acaba ali sendo visto por um outro prisioneiro, que é aquele prisioneiro que tava tacando espinho de peixe lá no pescoço dos outros, né? Então, esse cara aí reconhece o Raizou. E aí ele se vira ali pra ver quem é o cara e ele descobre, né, que esse prisioneiro é o Kawamatsu. Pois é, aquele cara misterioso que tava comendo peixe envenenado e cuspindo espinha de peixe no pescoço dos outros. Então, esse cara aí era o Kawamatsu, cara. Pois é, ele chamou ali a atenção do Raizou e, surpreendentemente, então, eles acharam aí o Kawamatsu, né, que tá preso, inclusive, né. Pois é, esteja preso, safado. O Queen, então, faz ali uma brincadeira sádica, né, com o Ruffy e o Hyogoro, né, que é o seguinte: ele faz ali uma arena de sumô, coloca ali os dois dentro, né, da arena, e ele é uma arena pequena, inclusive, não é grande, tá? É uma área bem pequena. E aí, então, ele coloca ali coleiras especiais neles, né, com explosivos, né, onde se eles saírem da área ali, né, eles acabam se ferrando, né, eles vão acabar explodindo ali, basicamente, né, principalmente esse é grave no caso do Vovô Ryo, né, o Ruffy até aguenta, mas o Vovô Ryo nem tanto, né, pois é. Inclusive, o Queen ele toma uma decisão muito bizarra, né? Porque ele coloca essas coleiras explosivas, né? Mas ele acha ali que pra ficar divertido, né? Tem que ter alguma reação. Como eles estão ali com o Kairoseki, o Ruffy estaria mais fraco, teoricamente, aqui, né? Então ele tira a algema de Kairoseki do Ruffy. Pra permitir que ele use os poderes de borracha. Mas ele vai ficar com a coleira explosiva. Ele continua se machucando se ele sair dali, né? E isso aí parte o coração do Raizou, né, cara? Porque, pô, pra que foi minha missão, né? De pegar a chave lá, né? Você viu pra nada. Ficou um tempão ali trabalhando pra pegar o negócio à toa, né? Que sacanagem. Pois é. E aí, então, um grupo ali, então, né, de Whiters, se eu não me engano, eles tentam ali atacar o Ruffy e o Vovô Ryo, né? Mas o Ruffy consegue ali lutar. O problema do Ruffy aqui, principalmente, é que ele tá lutando por dois, né, cara? Ele tá lutando e tem ele tá protegendo um velhinho também ao mesmo tempo. É complicado. Complicado pra caramba.
Depois também aparecem aqui os Pleasures e tal pra lutar com o Ruffy, né? Os Whiters tinham sido derrubados só pelo hack do rei. O Ruffy nem fez questão de bater nos caras, né? No caso dos Pleasures, ele já teve que botar a mão na massa mais um pouquinho, né? E a gente vê ele usando aqui a segunda marcha, a gente vê aqui ele usando o Gomu Gomu metralhadora, mostrando aí que o Ruffy tá mais bolado, né? Inclusive ele fala ali que ele tá mais leve, né? Os poderes normais dele estão mais fortes do que antes, né? Devido ao tempo aí que ele ficou treinando com o Kairoseki ali no corpo. Mano, o bagulho tá... O Kairoseki foi reduzido a aqueles pesos do Rock Lee, tá ligado? É basicamente isso. E aí, então, a gente vê que o Ruffy, ele começa a tentar ali treinar, né? Ele tenta acertar ali os caras com um golpe específico que ele tá tentando fazer, que o High Life fazia, que você bate com o hack... Você dá uma porrada com o hack, mas você não encosta no seu inimigo. É mais ou menos essa descrição que ele tinha, né? E aí ele tenta fazer isso ali com as pessoas. E o Vovô Ryo vê ali que ele tá fazendo alguma coisa, mas ele não entende exatamente de primeiro o que é que ele tá fazendo. E o Ruffy não explica nem um pouco. Tem esse problema aí também. Bom, nesse meio tempo aí, aparecem dois Gifters agora ali pra lutar. Já não são mais os Whiters e os Pleasure, né? Já é um pessoal um pouco acima. E são os caras que a gente viu anteriormente, né, na obra aí, que é o Homem-Gazela, né, o Gazelle Man, e o Batman também, né, a dupla dinâmica, como eu falei anteriormente também. E o que acontece? O Homem-Gazela não se provou um guerreiro nem antes e nem depois, né, nem agora, no caso. Agora, o Batman é algo bem interessante, porque a gente viu que quando ele apareceu lá em Okobore e tal, ele era bastante resistente, ele sabia usar hack, né, ele até disparava flechas com hack também e tal, ele conseguia bloquear golpes também do Ruffy e tal. E assim... Dessa vez, esse Ruffy pós-treinamento aqui, né? Ele não tanca não, irmão. O Ruffy deu um upgrade considerável aí, ao ponto do cara não conseguir bloquear os ataques dele, beleza? Pois é. Aí depois o Ruffy, ele enfrenta ali o Bearman, né? O Homem-Urso, que delícia, cara, né? Que apesar de parecer fofinho e tal, né? Na verdade ele era um cara bem resistente, né? Ele tinha essa característica principal dele aí, fora que ele tinha garras de urso também. O corpo dele no geral era de urso, né? A cabeça dele ficava dentro da cabeça do urso. Muito bizarro esse negócio aí. Bom... Mas o que chama atenção aqui na real é que ele tanca ali os golpes normais do Ruffy, né, e tal. E aí o Ruffy tenta usar ele ali pra poder praticar esse golpe, né, sem encostar e tal. E ele quase consegue fazer, tá ligado? Ele até acerta ali o urso com a energia especial ali desse golpe, mas ele acaba encostando no final, né? O poder meio que se dissipa ali antes dele finalizar o cara, né? Então ele acaba encostando no maluco e ainda não consegue fazer exatamente do jeito que ele queria, né? Depois ainda aparece aqui mais dois caras aqui, Gifters, né? Que é o Alpaca Man e o Madilo Man, né? Sim, é o Homem Alpaca e o Homem Tatu. É exatamente isso. Exatamente isso daí que você ouviu. Tá sacanagem. Inclusive o design do Alpaca não tem como não rir dessa porra, na moral. Você tem que ter rido desse negócio, não é possível. Bom, e aí então esses malucos entram lá pra lutar, né? Com o chapéu de palha e tal. E aí o Ruffy tenta usar ali, né? Hack e tal, pra lutar contra os malucos, mas... ele não consegue causar o dano que ele queria, né? E o Vovô Ryo consegue ali evitar também os ataques, né? Mas o Ruffy não consegue usar ali o hack do jeito que ele quer, né? Principalmente o armamento ali e tal. E aí então chega uma hora que o Vovô Ryo ele percebe, pô, você tá tentando acertar os caras com hack, mas meio de longe, assim, meio sem fazer contato, né? E aí ele entende, né, que o Ruffy tá tentando fazer uma parada bem específica. E ele fala ali que o pessoal de Wano também tem uma habilidade parecida, que eles chamam ali de Ryu-Oh, né? E ele tenta ensinar ali, então, os conceitos do Ryu-Oh para o Chapéu de Palha. E aqui a gente vê um momento épico, né? Porque o Vovô Ryo até então era só um velhinho, indefeso e tal. Mas na real ele é bem bolado e a gente vê que ele consegue usar Ryu-Oh. Ele sabe usar uma técnica que o Ruffy tá tentando aprender, tá ligado? E ele mira ali então no Alpaca Man e derruba o maluco com um golpe sem encostar nele. Muito louco. E aí, mano, porra, maneiro demais, né? E ele fala ali então que vai pegar o Ruffy ali pra ser o seu... como é que fala? O seu... ele vai ser ali o seu discípulo. É mais ou menos essa parada aí que eu queria falar. Bom... Aí depois a gente vai aqui para o Sanji, o Sop, Frank e LOL, né? Eles chegam ali então na cidade de Ebisu, né? Os exilados aí, onde eles ouviram a notícia da morte da Komurasaki, né? E eles conhecem também lá o tal do Tonoyasu, né? Pois é, o Tonoyasu revela ali que o Zoro saiu para perseguir um ladrão que roubou a sua espada. Pois é,
Te zoando, irmão. Pois é. E aí, então o Zoro teve uma das espadas ali roubadas e o cara, ele foi atrás ali do maluco, né? Espero que ele não se perca de novo, né? Pois é. E aí, então, durante aí a interação da galera e tal, o grupo percebe ali que o Sanji também havia partido nesse meio tempo. Ele sumiu ali de repente. Nesse meio tempo teve a conversa ali, se eu não me engano, de que as meninas foram tomar banho na cidade, né? E o Sanji desaparece misteriosamente. Enquanto isso, né, a gente vê aqui inclusive a Nami, a Nico Robin e a Shinobu chegando lá e tal na casa de banho, né? É bem interessante o banho, né? Assim, claro, pela questão da Nami, da Nico Robin. Não vou tirar a Shinobu aqui da conversa não, mas o que chama atenção é a forma, né, como o pessoal toma banho, porque além do pessoal tomar banho normalmente, também tem os funcionários da casa de banho. O que chama atenção é que os funcionários são polvos, mais especificamente aqueles polvos lá, igual aquele polvo que puxou o pé do Ruffy lá, né, que no Redemoinho, lembra? Então, tem vários desse polvo lá na casa de banho e eles trabalham esfregando lá o pessoal, tá ligado? O que é bizarro pra caramba, né? O Oda meteu aqui a referência dos tentáculos aí na história de One Piece, sensacional. Bom, e aí então a Shinobu conta aqui, né, enquanto elas estão ali se limpando e tal, sobre a história do Hyogoro, né, que ele era um cara muito importante, muito conhecido e respeitado em Wano, e que se ele tivesse vivo, né, isso seria muito importante, porque eles poderiam chamar esse cara pro lado deles, né, e provavelmente muita gente iria seguir o Vovô Ryo pra se rebelar contra o Orochi e companhia, né, mas ela acredita que ele tá morto, né, ela não tem fé ali de que ele tá vivo, mal sabe ela. Mas ele tá quase, né, ele tá quase lá. De repente aparece aqui o Basil Hawkins e o X-Drake. Eles começam aqui a caçar pessoas ali na casa de banho. E especificamente eles estão atrás de pessoas que têm aquela marca da lua crescente no tornozelo. Lembra que essas pessoas são fiéis à família Kozuki e tal? Então, por alguma razão, o Hawkins e o X-Drake receberam essa informação foi vazada pra eles e agora eles estão ali caçando os potenciais seguidores aí da rebelião, né, cara? Isso é um grande prejuízo pra causa, né? Caramba. E aí então a Nami tenta se esconder ali e tal, atrás da Shinobu, mas o Hawkins acaba vendo ela, e aí então ele tenta ali atrair ela, né, puxar ela ali mais pra perto, só que isso faz com que ela solte a roupa ali, a toalha de banho, vamos dizer assim, né? E rapaz, esse é um dos golpes mais poderosos de toda a One Piece. Esquece hack do rei, esquece hack do armamento, esquece o Ryu que a gente viu até agora, esqueça tudo. Esse aqui é um dos golpes mais brutais de toda a One Piece, irmão. Cara, isso aqui acaba com geral ali em volta. A Nami tem hack, ela tem um hack próprio dela, que é o hack da beleza, entendeu? É o hack da beleza. Inclusive, pergunta do engajamento: quem é mais bonita, hein? A Komurasaki, a Komurasaki, a Nami ou a Nico Robin? As 3 a 80 km por hora. Who is more beautiful? Who is more sexy? Pois é. E aí então a Nami acaba explodindo todo mundo ali, né? Com o seu hack, por assim dizer, né? E aí então o Sanji, né, aparece ali. Pois é, o Sanji, ele tava invisível na casa de banho, onde tava a Nami e Nico Robin. Olha só, que coincidência, não é mesmo? Quase morreu ali pro golpe da Nami em área, né? E acabou revelando ali a sua localização, né? Ele luta ali brevemente com o Basil Hawkins e o X-Drake, né? Inclusive, o X-Drake, cara, tem uma problemática aqui, né? Porque ele aparentemente não pode ver mulher, né, cara? Porque ele cai no chão ali imediatamente quando ele vê as mulheres normais de Wano, né? No caso, na casa de banho, né? Nas condições ali. E assim, ele tava do lado de fora. Basil Hawkins que chamou ele ali quando aparece o Sanji e tal, né? E o que acontece, cara? Na moral, se ele tivesse entrado um pouco antes e visto a Nami pelada, eu não tô nem falando isso aqui de sacanagem, tá? Mas eu acho que o X-Drake morria. Tenho quase certeza de que ele não aguentava essa Nami aí usando o hack, viu? Não, acho que ele não aguenta essa parada aí não, mano. Na moral, o coração do cara acho que é consideravelmente fraco aqui pra bater de frente com a Nami nesse quesito aí, tá bom? Mas enfim, né? E tanto o Basil Hawkins quanto o X-Drake reconhecem ali o modo Stealth Black ali do Sanji, né? Eles são de North Blue e tal, então eles sabem dessa história aí da Germa, né?
Mas no fim das contas ali, então, o pessoal acaba conseguindo escapar, né? E o Sanji revela que, além do Orochi saber sobre a tatuagem no tornozelo, ele também ali capturou os companheiros de tripulação do LoL. Ele pegou ali o bando do LoL, né, cara, nesse meio tempo. Então, o tal do Chat, acho que assim fala, o Beppo, o Penguin, né, essa galera foi capturada e tal. Mas o LoL mesmo parece que não, né, o LoL mesmo conseguiu escapar. Enquanto isso, a gente vê aqui o Zoro, né, ele foi atrás ali do tal do ladrão de espadas, né, que é um monge guerreiro chamado Gyukimaru. Ele tem um monte de arma ali que ele vai armazenando ali nas costas dele e tal. E o cara fez mais uma vítima que foi aí o Marimo, né? Pois é. E aí então eles vão ali parar em Ringo, né? Eles lutam ali na tal da ponte Oihage, acho que é assim que fala. E o Gyukimaru, ele já havia devolvido ali a Chusui para o túmulo do Ryuma. Exatamente isso. E o que acontece, né? A gente lembra que tem essa história aí em Wano, né? Que o Ryuma pertencia ao país de Wano. E que a espada dele foi roubada, né, supostamente aí, e a gente sabe que o Zoro não foi o cara que pegou, né, o Ryuma já tava com essa espada aí quando ele lutou contra o cara, né, então. E aí o que acontece? O Zoro, ele até consegue ali lutar com o Gyukimaru e tal, né, na verdade o Gyukimaru que tem dificuldade com o Zoro tá com 2 espadas, tá, mas mesmo assim o Gyukimaru tem dificuldades ali pra parar o Zoro, né? A gente vê que se a luta se estendesse demais, o Gyukimaru ia perder facilmente ali pro Zoro, tá ligado? Ele não consegue ganhar muito tempo de trocação ali com ele não, tá? E tem uma parte aqui também da luta, né? Onde o Gyukimaru fala ali com o Zoro sobre que ele tava testando ali, né? O caráter do Zoro em relação a Ryuma e tal, né? Porque a Ryuma ela é uma espada amaldiçoada, né? E ela é também uma espada que ela é forjada na batalha. O Ryuma forjou o poder daquela espada na batalha. Então a própria espada tem seu próprio poder, né? Isso é uma coisa que a gente já vê há muito tempo já em One Piece, né? Mas o Zoro mesmo só parou pra pensar em questão de poder especial mesmo agora. E aqui a gente vê ele relembrando e tal sobre quando ele cortou lá o Pika, né? Lá em Dressrosa. Que foi quando ele começou a ter lâminas negras, né? O hack dele era absorvido pelas lâminas dele pela primeira vez, né? E o estrago que ele fez foi gigantesco, então é um negócio bem grande, né? Então pode ser algo novo aí que o Zoro tá descobrindo agora em Wano. E tipo, ele já tá fazendo isso já faz algum tempo, né, cara? Consideravelmente. Enfim. E aí, de repente, no meio da luta, eles são interrompidos ali pela chegada de 2 pessoas que estão correndo desesperados ali, né? A Komurasaki e a Otoko, né? Elas acabam aparecendo ali e tal, e elas estão sendo perseguidas por um maníaco ali que é o Kamazou. Lembra do serial killer lá da Capital das Flores? Então, o cara tá aqui, né? O Kamazou, o retalhador, acho que é assim que chama. O Zoro, então, ali, ele para ali um ataque do Kamazou, né? E a gente acaba descobrindo aqui que esse cara ele trabalhava esse tempo todo para o Orochi, né? E que todas as pessoas que ele fazia vítima, vamos dizer assim, todas as vítimas dele, eram pessoas que eram mortas a mando do Orochi, né? Então eram pessoas que já estavam ali avisadas, provavelmente até pessoas da rebelião, inclusive, né? Nesse meio tempo aí. E aí, então, esse Kamazou aí foi contratado pra matar a Otoko, né? É por isso que ele tá aqui. Ele foi atrás da garotinha porque ela sobreviveu, né? Só que assim, a Komurasaki não tinha sido abatida, caramba? O que ela tá fazendo aqui, né? Muita história pra contar aí, né? Tem um pouquinho de história pra contar mais pra frente. E aí, então, a Komurasaki implora ali pro Zoro ajudar ela, né? Em troca de comida e álcool. E o Zoro e o Kamazou, então, começam ali um duelo, né? A luta é bem pegada, né? A gente vê que os caras estão até que relativamente balanceados. O Zoro tá com 2 espadas, né? Porque uma não está com ele, né? O Gyukimaru pegou, né? This Wano de novo. E por falar nele, o Gyukimaru não tá nem aí se chegou um cara novo. Ele continua brigando contra o Zoro. Ele acaba atrapalhando ali a luta do Zoro e tal. E por causa disso o Kamazou acaba acertando ali no ombro o Zoro, deixando ele numa situação bem perigosa, né? Com uma das foices dele. Só que o que acontece? Inclusive esse cara também é todo sorridente, tá? Igual ao Otoko e o outro pessoal do lado de Ebisu e tal também. Vale a pena pontuar isso aí. E aí o que acontece? Ele consegue cravar ali uma foice no Zoro, mas ele não consegue tirar essa foice. E aí o Zoro repele ele ali, e o Zoro usa a foice dele como se fosse a terceira espada. E isso aqui é muito louco, porque assim, tava difícil pro Zoro de lutar enquanto ele tava com 2. Agora que ele tem uma arma a mais, mesmo que seja uma foice, não seja a arma principal dele,
é o suficiente para fazer toda a diferença. E a gente vê isso simplesmente porque o Zoro acaba com a luta em um movimento, chamado Rengoku Onigiri. Ele simplesmente rasga o Kamazo ali e, mano, ele quebra inclusive o lugar em volta, tá ligado? Ele destrói tudo ali, mostrando que, rapaz, o Zoro com 3 espadas é um bicho muito feroz, hein? Rapaz. E lembrando que a gente já viu ele fazendo um estrago com faquinha, né? Com uma faquinha o cara já era bolado, né? Olha como é que tá esse Zoro de Wano aí. O cara tá muito bolado, na moral. E um detalhezinho aí que eu não sei se eu cheguei a falar na época que eu falei do episódio, mas as espadas do Zoro ficaram escuras. Até a foice, inclusive, que ele tá usando na boca ficou escura, porque ele passou o hack pras lâminas, fazendo aquele efeito lá da lâmina negra que o Gyukimaru tava explicando, né? Antes do Kamazo aparecer e a Hiyori e tal. Na sequência, né, o Gyukimaru então parte ali, foge dali, enquanto o Zoro perdia ele de vista e cai porque ele estava ferido, né, por causa do ferimento lá que o Kamazo fez nele, né. Aí então o Zoro acorda ali em uma casa, né, ele tá ali ainda na região de Ringo, na região de cemitério, inclusive ali de Ringo, onde ele é atendido pela Komurasaki, né. Ela agradece ali por ter ajudado ela e tal, e conta ali a situação dela e da Otoko, né? E aí acaba revelando que na verdade ela é a irmã mais nova do Momonosuke, a Hiyori. É, aquela Hiyori que era mais nova que o Momonosuke, que ficou pra trás no incêndio e tal. Exatamente isso, ela está viva, virou um mulherão aparentemente, né? Virou literalmente uma das mulheres, a mulher mais bonita do país de Wano, até onde sabemos. E ela fala ali que ela ficou pra trás, né? Enquanto o Momonosuke viajou no tempo com alguns dos samurais, ela ficou pra trás e foi cuidada ali por um samurai que é o Kawamatsu. O Kawamatsu ficou pra trás pra cuidar dela, né? Aquele Kawamatsu que tá lá preso lá em Udon, né? E aí o Zoro se pergunta sobre o que pode acontecer agora, né? Porque o Orochi meio que tá na vantagem, né? Pra cima ali do pessoal e tal, né? Mas ele não pode pensar muito nisso agora, né? Ele tá preocupado em se recuperar, inclusive, né? E rola um climão, inclusive, aqui entre ele e a Komurasaki, né? Tem um clima legal aqui entre eles, embora o Zoro seja, né? Não seja o Zoro, né? Então não vai muito pra frente. É tipo o Mihawk com a Perona lá, coitada. Enfim. Tem um momento aqui também que a Hiyori, né? Agora ela fala aí sobre os outros samurais, né? Os outros bainhas lá além do Kawamatsu. E ela pergunta ali sobre um tal de Kikunojo, né? E o Zoro não sabe dizer quem é exatamente, mas ele imagina que seja o Kiko, né? Então o Kiko tem um outro nome, inclusive, né? Tem esse nome misterioso aí. É a personagem que mais chamou a atenção do Zoro aí no país de Wano, inclusive, desde então, né? Até pela história de samurai e tal. Enquanto isso, o grupo do Kinemon, né, descobre que o Orochi havia descoberto o significado das mensagens lá na perninha, né, do pessoal. E aí então ele tá pegando lá várias pessoas, né, que tem essas marcas aí na perna, e tá colocando eles ali no distrito de Hasetsu. Tem uma prisão ali que ele tá mantendo a galera presa nesse distrito aí da capital das flores. Depois, então, ali que o grupo do Sanji vai pra Ibizu, né? A Shinobu, então, fica bolada. E ela culpa ali a tripulação do LOL, né? Alegando que talvez eles tenham dado com a língua nos dentes porque eles foram pegos pelo pessoal do Orochi ali e tal. E o LOL fica bolado com isso, né? Ela acaba gerando uma discussão. E isso faz com que o LOL acabe indo salvar, né, os seus companheiros ali sozinho, né, sem o pessoal. Nesse meio tempo aparece aquele Tonoyasu, que estava andando com o Zoro, lembra dele? Então, ele aparece ali com uma mensagem estranha, né, onde ele fala ali basicamente pro grupo da Shinobu, que é pra eles falarem pro Kinemon que ele vai participar da batalha final também, ele vai ajudar na rebelião. Do nada, o maluco simplesmente estava andando ali com o Zoro e tal, fala ali que vai ajudar todo mundo, né. E ele falava com a Shinobu como se conhecesse, tá ligado? O que é bem esquisito, né? E aí o Kanjuro e a Shinobu não tem certeza de quem ele é, mas parece que ele conhece esses dois, né? Parece que ele conhece o pessoal ali dos bainhas, né? Bem curioso isso. E aí a gente vê aqui então que o Tonoyasu, ele vai ajudar ali vários moradores na cidade e tal, né? E uma velha diz que ele... Diz ali que ele tem uma filha, né? Que é a Otoko, pois é... que ela acaba enviando dinheiro da capital das flores, então ela usa o dinheiro de assistente lá, né, da Komurasaki, ou no caso quando ela tinha um emprego, né, ela dava o dinheiro ali e tal para o Tonoyasu, e ele redistribuía ali o dinheiro pro pessoal de Ebizu poder sobreviver de alguma forma ainda, né. Pois é, tem esse ponto aí, o cara era meio que um santo, né, porque ele salvava a vida de
todo o pessoal ali praticamente, né? Só com o dinheiro que a filha dele dava ali pra ele, né? Bem louco. E aí então, a gente vai aqui para Aldon, onde o Ruffy continua ali tentando, né, lutar contra o pessoal ali no ringue, né? Sem poder sair do ringue, mas ele ainda não consegue progredir muito com o seu hack, né? Até que a noite cai, né? Olha quanto tempo se passou, o Ruffy ficou lutando muito tempo aqui. E aí então os Piratas Fera se retiram, né? O pessoal começa a ir embora ali, deixa eles ali dentro do ringue, né? Eles não podem sair dali onde eles estão, né? Tem esse ponto aí também. E aí então o Ruffy ali, ele nocauteia alguns guardas que estavam ali em volta e tal, com hack, né? E aí então eles são abordados ali e tal pelo Raizou e pelo Caribou, né? O Caribou agora teve as suas mãos ali livres, né? Pelo Raizou. Já que, né, não precisava mais salvar o Ruffy, né? Pelo menos o Raizou salvou alguém. E é importante, porque o Caribou é um Logia, ele pode ser bastante útil, inclusive, né? O Raizou, então, fala ali e tal, ele fica feliz de ver o Vovô Ryo, né? Ele reconhece o cara ali e tal depois. E ele diz ali pro Ruffy, né? Quem é o cara ali, né? Que tá do lado dele, que é um cara importante, né? O Vovô Ryo é um cara importante. E aí, então, é uma grande oportunidade, inclusive, né? Porque tem várias pessoas ali na prisão que são pessoas que se rebelaram contra o Orochi. Se o Vovô Ryo falar com essas pessoas, eles vão se rebelar de novo, né? Inclusive tem alguns caras ali que são... Inclusive tem uns chefes aqui da Yakuza, né? De outras regiões ali do país de Wano, né? De outras células, vamos dizer assim. Eles vão ajudar também na causa. Suave, tá ligado? E o próprio Kawamatsu também tá ali, né? Então eles têm ali alguns pontos fortes, né? Se eles conseguirem salvar a galera, né? Eles podem pegar muita força ali pra rebelião, se tudo der certo, né? O Raizou e o Caribou, então, eles adquiriram ali um estoque de Oshiroku, que é ali a sopa de feijão, né? Pois é. E eles dão ali a sopa de feijão para o Ruffy e o Vovô Ryo se recuperarem, né? Depois do dia de trabalho ali que eles tiveram. Vocês lembram que a Big Mom tava indo lá, né? Por causa do Oshiroku. Vocês estão ligados nisso, né? E o Queen também tá acima do peso, né? Então, você tá ligado que ele também curte uma comida, né? Pois é, mas o panelaço tá com o Ruffy e o Vovô Ryo. Que comem tudo, eles acabam com o negócio ali, né? Pois é, e aí quando o Queen volta lá, os caras tão tudo redondo, né? Os caras tão tudo gigantópolis ali, barrigudão. E ninguém sabe o que aconteceu. Na verdade, os guardas sabem que eles pegaram o feijão, mas eles não sabem como. E eles não falam direito o que aconteceu ali pro Queen, né? Eles meio que tentam ali esconder o evento, né? Não sabem por que o Vovô Ryo e o Ruffy estão bem alimentados, né? E tentam desconversar ali. Na capital das flores, a gente vê aqui o Fukurokujo, né? Relatando ao Orochi que o tal do Ushimitsu Kozo, né? Que é o tal do garoto lá da Hora das Bruxas, né? Ele havia sido capturado e o Orochi fica bolado ali de saber quem é a pessoa. Ele fica chocado de saber quem é, ele reconhece a pessoa. O Shogun então ordena, né, que o ladrão fosse crucificado publicamente, né, enquanto rolava lá, e fosse transmitido inclusive a execução dele, enquanto rolasse o funeral lá da Komurasaki ao mesmo tempo, né. Enquanto isso, o Brook encontra lá o Zoro, a Hiyori e a Otoko, né, no cemitério lá de Ringo, e fala pra eles lá sobre a prisão, né, do menino lá, do garoto da Hora das Bruxas, né, revelando que ele era o Tonoyasu, exatamente isso. O Tonoyasu é pego, ele seria aí o Robin Hood de Wano, né? E ele é pai da Otoko, né? O que faz com que a Otoko fuja direto, começa a correr desesperadamente lá pra cidade pra salvar o seu pai, tentar salvar o seu pai, né? E aí o Zoro e a Hiyori tem que ir atrás dela, né? Pois é, olha que loucura. Enquanto o pessoal tá assistindo a transmissão, né, da crucificação do Tonoyasu, né? O Kanjuro e a Shinobu finalmente percebem quem é esse maluco. Esse cara, ele é o Shimotsuki Yasuie. E esse cara, ele era um ex-daimyo da região de Hakumai. Há muitos anos atrás, o Oden, ele foi lá pra região de Hakumai, né, depois de ser exilado pelo Sukiyaki, né? E aí, então, ele fala ali arrogantemente, junto com esse maluco aí do Yasuie, né? Ele desconsidera pra caramba ali o governo do próprio pai e tal. Inclusive ele fala ali que talvez o Yasuie fosse melhor, né, como o líder ali de Wano, né. Mas o Yasuie não gostou muito dessa parada aí, inclusive ele apoia o pai do Oden na decisão de exilar o filho, né. E ele fala ali que o Oden tem que se provar uma pessoa melhor, né, nesse exílio que ele tá sofrendo ali, né.
E aí um tempo depois, o Yasuie pega ali, flagra, né, os bainhas vermelhas roubando dinheiro pra dar pro Oden. Pois é, exatamente isso. Alguma coisa aconteceu ali que o Oden tava precisando de grana e o Yasuie pegou ali a galera roubando ele. Mas, ao invés de repreender o pessoal ali, ele acaba deixando que o pessoal leve o dinheiro sob uma condição. Ele faz um acordo com os bainhas, né? Onde eles deveriam servir ao Oden e guiar ali a bússola moral dele para ele se tornar uma pessoa melhor para ser o próximo Shogun de Wano, né? Então ele fez ali, ganhou os caras na conversa, fazendo com que eles fossem servos exemplares que de alguma forma influenciassem o seu líder para um caminho mais bolado, né? Aí a gente vai aqui para o Monte Atama, né, cara? Vocês lembram aí do Holden e tal, né? Que tinha apanhado lá por Uff, pá? Então, a gente tá vendo aí que os Minks estão roubando, né? Coisas do Kaido e tal. E o Holden é selecionado aí, então, pra ir lá e atacar o Ashura Doji, porque estão botando tudo na conta dele, né? Os Minks estavam tudo botando na conta dele, essa roubalheira que tava rolando aí contra os Piratas Fera, né? E aí o Ashura Doji chega lá e não sabe de nada, tipo, ele é atacado pelo Holden lá no monte e, tipo, e aí, mano, que culpa tem eu dessa parada, tá ligado? Tô te roubando, e aí, né? Ele não entende nada do que tá acontecendo. Só que acaba rolando que o Holden, ele acaba queimando a montanha inteira, tá ligado? Que ele tem poder de fogo e tal, né? A gente viu lá. E aí ele, tipo, taca fogo na montanha inteira. Ele acaba não só com o esconderijo do Ashura Doji, mas com toda a região ali do monte, tá ligado? E aí, tipo, ele deixa os caras lá desesperados tentando apagar o fogo e vai embora, né? Contando vantagem, o Holden, né? Só que o Ashura Doji não gostou nada disso e ele vai pra cima do Holden, né? Ele decide invadir lá a cidade de Bakura e derrubar lá ele e os capanga dele, né? Ele vai bater de frente com o Holden e quem mais tiver. Pode chamar até o Kaido agora, irmão, que agora ele tá motivado pra cacete pra ir pra cima, né? E a Carrot e a Wanda estão vendo ali esse movimento, né, da Ashura Doji e contactam ali o Kinemon e o Inuarashi, né? Porque foi plano deles, né? Esse negócio aí, querendo ou não. E assim, eles concordam que eles passaram um pouco do ponto, né? O plano não era exatamente chegar nesse ponto assim, né? Do Ashura Doji arriscar tudo lá contra os Piratas Fera. Mas eles vão tentar interceptar ele ali no meio do caminho, porque pelo menos o objetivo era fazer com que o Ashura Doji viesse pro lado deles, né? E aceitasse fazer uma aliança aí pra derrotar os Piratas Fera. É uma chance que existe, mas, pô, caraca, né? Precisava deixar o cara estouradaço desse jeito. Pode ser muito pela culatra essa porra aí, né? Inclusive. Mas, enfim. E aí, então, ao chegarem lá na cidade de Bakura, eles acabam vendo a transmissão da execução do Yasuie, né? Também. E aí eles lembram quem é a pessoa, né? O Yasuie revela ali pra multidão que, na verdade, ele não era o garoto da Hora das Bruxas ali, né? E aí ele fala ali, por exemplo, que ele tava trolando quando que ele espalhou aqueles papéis ali com o símbolo do clã Kozuki, né, por um ano. Ele fala ali que aquelas tatuagens no pé dos caras ali era só uma modinha da época e tal, e que não tem nenhuma necessidade, né, de os caras serem presos. Mas o que ele deixa mais bem claro aqui é que o Orochi, ele é maluco, ele é um imbecil, tá ligado? E isso faz com que as pessoas ali que estão ouvindo ele falar que ele tá trolando, basicamente, né, e que o Orochi que levou a sério demais a brincadeira. Realmente o pessoal tem um histórico, né, de ver ali o Orochi agindo igual um maluco falando da profecia da Toque, né, então realmente funciona, fica parecendo que o errado é o Orochi na história, tá ligado? Bizarramente. Bagulho doido. E por tabela ele tá salvando todo mundo ali, né, ele tá salvando os presos, por exemplo, da tatuagem e tal, né, tem esse ponto aí também. Proteger os caras, né, porque aí os soldados ali que estão vendo essa parada vão pensar, pô, então a gente tá prendendo pessoas que não tem nada a ver com o negócio? Ah, vamos deixar essa pessoa solta então, né? Vamos soltar a galera então, né? Mais ou menos isso, o cara tá meio que salvando ali a pele do pessoal, né? Pois é. Só que aí acontece que o Orochi, ele tá chegando, né, na execução aí nesse meio tempo, e ele fica furioso ao ouvir ali que o Yasuie começa a manchar o nome dele, né? Ele começa ali, o que não é difícil, vamos combinar, né? Mas, enfim, publicamente, né, ninguém fala, né, do mal do Orochi. Então, o Yasuie, ele já tá ali mais parado que pra cá, né? Ele decide, então, começar a humilhar ali o Orochi, o que acaba fazendo com que o Orochi acabe mandando o pessoal fuzilar o Yasuie, né? E aí, então, o Yasuie é pregado ali, né, na cruz de bala, né, cara? Doideira pra caramba. Rapaz, é uma das mortes mais brutais aí de One Piece, com certeza. Uma das mortes mais pesadas aí que a gente tem na obra, inclusive. E aí, então,
o Yasuie, enquanto ele morre, né, ele demonstra que ele tá bem satisfeito, porque ele conseguiu virar a maré, né, ele conseguiu meio que salvar ali parcialmente a rebelião, né, cara, então ele ajudou, ele deu a vida dele literalmente pra fazer isso, mas ajudou, ele conseguiu, né, doideira. E aí então, a gente vê aqui então que ele salvou o pessoal aí da cidade, os prisioneiros lá de Hasetsu, né, sobre esse negócio aí. Quando o Yasuie cai morto ali então no chão, né, os cidadãos da cidade de Ebizu, que foram lá, né, ver a parada, né, foram tentar ali clamar por misericórdia, né, pra não matarem ele, eles começam a rir. Pois é, aquela galera começa a rir, que nem louco. E aí o Zoro fica atônito com aquilo. Pô, por que vocês estão rindo, mano? O cara não era um santo pra vocês, né? Que bagulho é esse? O cara morreu brutalmente aqui, né? Então, a Hiyori fala ali pro Zoro que eles não podem evitar de rir, porque eles comeram smileys. Pois é, essa galera que tá rindo descaradamente aí que nem louco, todos eles em algum momento comeram as frutas bugadas lá do Caesar Clown, né? E por tabela do Kaido também, né? Pois é. E aí o que acontece? A Shinobu, ela explica aqui pra gente, né, o seguinte. As Smile, elas só funcionam em 10% das vezes, ou seja, a cada uma fruta que transforma alguém do bando do Kaido em Gifter, as outras 9 falham, né? Mas essa falha tem um efeito colateral bizarro que trava a expressão facial da pessoa como se ela só estivesse feliz. O que não é verdade, tipo, a pessoa ainda sente dor, ainda sofre e tal, mas nesses momentos ela só consegue rir e gargalhar, ela não consegue expressar a dor e a tristeza dela, tá ligado? É mais ou menos essa parada. E aí o que acontece? O Orochi, em algum momento, ele acaba ali percebendo que os usuários de Smile, né, eles só davam uma mordida na fruta e descartavam o restante, tá ligado? E aí o que acontece? Ele teve uma ideia de jirico lá, uma ideia de gênio, né? Que é o quê? Ele vai pegar essas frutas, que são sobras agora, né? Porque já deram uma mordida nelas, e vai enviar para o povo pobre, né? A parte mais pobre ali da população de Wano. E isso por quê? O Orochi, em algum momento, ele ficou extremamente incomodado de ver que algumas pessoas, as pessoas estavam expressando muito sofrimento, né? Porque elas estavam, fala sério, né? No governo do Orochi. E elas estavam sofrendo muito. E o cara queria negar até isso pras pessoas, tá ligado? Elas não podem sofrer na minha estadia aqui, entendeu? Então o que eu vou fazer? Ele pegou ali um monte de Smile, né? Zoada. E deu pros moradores mais pobres ali e tal, pra eles terem esse efeito de ficarem rindo mesmo em momentos de desgraça, né? Então, quando a gente tava vendo aí ao longo da história, né? Todo mundo feliz e tal. E não era bem isso, né? Mesmo no momento de dificuldade. Não era bem essa parada, cara. Muito louco. Até o Kaido, cara, ele fala aqui que o Orochi tem um senso de humor doentio. E tipo assim, é engraçado ele falar isso, né? Porque o pessoal do bando do Kaido, eles estão comendo a fruta de maneira sabida. Tipo, eles sabem as consequências, tá ligado? E eles aceitam de bom grado. É pra eles ficarem mais fortes e tal. Vai ter os gifters lá, né? Que são bem mais bolados que o soldadinho normal. Beleza. Beleza mais ou menos, né? Agora, no caso do Orochi, ele fez por pura maldade. Por todo o senso de maldade do coração dele, cara. Bagulho muito doente, cara. Muito doentio mesmo. Bizarro. Demais. E aí, então, vários chapéus de palha ali e o Kinemon também, né? Eles aprenderam isso, né? Enquanto eles assistiam a transmissão, né? Eles perceberam aí o que tava rolando, né? Na capital das flores, o Orochi tava rindo lá da situação, né? Porque o Yasuie caiu, o pessoal tá rindo, que legal, né? E fui eu que fiz eles rirem, né? E tal. E cara, quando ele vê a Otoko, né? Isso aqui é uma cena muito triste, porque ele vê a Otoko, né? Ou seja, a Otoko deveria estar morta, não está. E a Otoko, ela vai ali na direção do Yasuie e ela tenta passar óleo de sapo no corpo dele. Vocês lembram que o Usopp, ele era vendedor de óleo de sapo, ele era um trambiqueiro? Ele falava que esse óleo de sapo aí podia curar qualquer coisa, era uma parada mágica e tal. E cara, o Usopp... eu acho que, se eu não me engano, o Usopp tá vendo essa cena também. E ele vendeu pra ela esse negócio, tá ligado? Ele não sabia que era ela, né? Caramba, ele não sabia que ia dar esse negócio. Mas cara, dói. O Otoko caindo no golpe do Usopp aí dói pra caramba. Putz grila, na moral. E aí então o Orochi tenta ali atirar na Otoko e tal, mas o Zoro e o Sanji acabam aparecendo ali pra proteger a Otoko dos tiros, né? E o Zoro também,
acaba atacando ele, né? O que faz ali, deixa o Orochi tremendo na base, cagou tijolos ali violentamente, né? Mas ele é salvo ali pelo Kyoshiro. O Kyoshiro acaba interceptando o ataque do Zoro, mostrando que inclusive o Kyoshiro consegue barrar golpes do Zoro, né? Tem esse ponto aí também que é importante, né? E isso nos leva consequentemente a uma trocação ali, sem perder a amizade, entre Zoro e Kyoshiro. E o Kyoshiro consegue segurar de boa o Zoro, não é igual aquele monge lá de Ringo, tá ligado? Ele realmente consegue controlar os golpes do Zoro, lembrando que é o Zoro de Wano. Ele acabou de fazer muito contra o Kamazou. E esse Zoro não tá conseguindo derrubar o Kyoshiro facilmente. E tal, isso gera caos generalizado, né? Começa a ficar uma grande loucura aqui nesse meio tempo, né? Pois é. O Orochi, ele aproveita ali pra meter o pé, né? Ir pra um lugar seguro. A gente vê aqui os soldados dele tentando atacar aqui a Otoko, né? E quem estivesse protegendo ela, que no caso quem acaba comprando a briga aqui é o Chapéus de Palha, né? A gente vê aqui também o pessoal do União Banshu envolvido e tal. E assim, brigaiada sinistra, tá ligado? Mó caos do caramba aqui nesse momento. Tudo termina em caos aqui, nessa parte aqui da história. Doideira. Enquanto isso, o LOL, ele chega lá furtivamente na prisão de Hasetsu, né? Mas ele cai numa emboscada do Basil Hawkins, onde o Basil Hawkins, ele acaba falando ali que ele vinculou, né, os seus poderes ali de boneco de palha nos companheiros de tripulação do LOL. Ou seja, se o LOL quiser matar o Basil Hawkins ali, ele vai ter que atacar primeiro todos os seus amigos, né? Porque todo mundo vai sofrer o dano do Basil Hawkins, lembra? Tem esse ponto aí. Cara, que doideira, né? E o lugar de Hasetsu também é onde tá os outros prisioneiros, né? Vários outros prisioneiros ali que o Orochi foi pegando e tal, né? Muito louco. Mas eu vou terminar a história por aqui, tá? A história do arco de Wano. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, não esqueçam de ajudar o canal, beleza? Quem quiser, quem puder ajudar o canal, seja vendo anúncio, seja através aí da função de membro aí por 1,99, ajuda bastante aí o canal, seja através do Valeu, seja através do Pix que tá na descrição, ou através das afiliações como a Rox Energy, através aí do cupom NerdMetal-15, ou através aí do link da Shopee, beleza? Comprando na Shopee qualquer produto pelo link na descrição, você acaba ajudando o canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!